Maravilhoso Deus, maravilhoso Deus, maravilhoso Deus, maravilhoso Deus, aleluias. Bendito é o Pai, bendito é o Filho e bendito é o Espírito Santo de Deus. Buscando o conhecimento e a valorização da palavra. O que mais poderíamos pedir a Deus se já temos sido revelado por Ele a sua identidade pela palavra? O que mais poderemos pedir ao Senhor se Ele nos tem revelado a sua identidade, quem Ele é, quem o Filho é, quem o Espírito Santo é, segundo a palavra? Valorizar a busca do conhecimento e da palavra é extremamente importante para a sua vida e para a minha vida. Porque se há uma coisa frustrante dentre todas elas da vida, é viver uma vida toda buscando entender quem é Deus, por que aqui vim, por que tenho que morrer, e etc e tal, e eu não compreender. Não existe coisa pior do que vivermos uma incógnita, do que vivermos um silêncio de Deus, mesmo que alguém esteja na igreja, mesmo que alguém se torne um pastor como eu. A gente precisa se perguntar se aquilo que professamos como fé, se aquilo que pregamos como fé, se aquilo que entendemos que é o que está escrito, é de fato a revelação de Deus para nós, ou é apenas um entendimento pessoal do nosso intelectual? É quando nós lemos e tiramos as nossas conclusões. É quando nós lemos e as conclusões do texto nós damos a ela. Nós damos a interpretação que nós entendemos que é. É onde se diz que cada um interpreta de um jeito. A Bíblia não pode ser interpretada, ela deve ser revelada. Nunca interpretada. Jamais interpretada. Porque a Bíblia é inspirada pelo Senhor, ensinamos ontem. Inspirada, e o Espírito Santo escolhe mais ou menos 40 homens, e é esses que vão escrever as Escrituras Sagradas. De bilhares, somente 40 homens foram escolhidos, pela única exclusividade e vontade de Deus, para que o conteúdo deste livro pudesse fazer parte do seu entendimento, da sua compreensão, e não apenas da sua inteligência intelectual. Então, se Deus nos tem revelado o seu conhecimento, se Deus de fato tem revelado a você, a mim, a sua identidade através da palavra, se aquilo que nós entendemos é revelação do Espírito Santo, o que mais nós rogaríamos a Deus? O mundo nos faz absorver tanto as suas seduções. O mundo nos faz
a gente desejar tanto as suas ofertas, que nós podemos estar passando por interpretação da Bíblia do que pela revelação do Espírito Santo à palavra. Quando a palavra, a interpretação nossa, a nossa vida fica mórbida. Ela não tem um nerd a seguir, sabia disso? Mas quando esta Bíblia é revelada pelo Espírito Santo, esta palavra transforma a nossa vida. Ela transforma para melhor. Ela transforma, nos dando o pleno conhecimento das Escrituras. Por isso, quero deixar uma palavra para vocês, que está no capítulo de número 10 do Evangelho escrito segundo Lucas, Evangelho de Jesus Cristo. No versículo de número 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei. Eles interpretavam a palavra para que o povo entendesse. Mas veja só a sina do destino. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo a Jesus: Mestre, que farei para herdar a terra prometida? Ou a vida prometida, a vida eterna? Ao que lhe imediatamente respondeu Jesus: o que está escrito na lei? Como lês? Eu amo essa passagem. O que está escrito na lei? Porque tu és um doutor da lei. Assim como eu disse para Nicodemos, o que é que está escrito na lei? E como tu lês? Não era questão de analfabetismo. Jesus não estava duvidando da capacidade da leitura. Jesus não duvidava do intelectual acadêmico daquele doutor da lei. Por isso Jesus manda, através do Espírito Santo, que seja escrito: ele é doutor da lei. Bota aí. Não bota aqui, coitado, no tempo da ignorância, não conhecia a palavra. Bota um certo homem, não. Bota o doutor da lei. O que interpreta a lei para a multidão. Venerado pelas pessoas, idolatrado, respeitado de tal forma que passa a ser até idolatrado, porque ao ver o doutor da lei é a solução do desentendimento da palavra, porque o doutor da lei tudo decifra. Então Jesus, diante de todos, disse dentro da sinagoga: como tu lês? Eu já preguei essa mensagem. Talvez você saiba muito melhor o português do que eu. Mas quem sabe tu tem lido a Bíblia com seus olhos. Porque você ainda não recebeu o Espírito Santo para que você possa jamais ser questionado por Jesus como tu anda lendo a palavra. Porque eu sempre digo, e você tem ouvido, a Bíblia só é importante. Todo capítulo e versículo só são importantes para mim naquilo que eu tenho lido e tem transformado a minha vida. O que quer dizer? Que eu não só apenas consigo ler, mas entender como devo ler. E muita gente anda como esse mestre da lei. Lê, sabe o que está escrito, literalmente,
sabe o que a questão literária diz, mas não sabe o que lês. É alguém que conhece a Bíblia, já ouviu falar no juízo de Deus, mas não consegue compreender o que representa o juízo de Deus sobre si. E aí a pessoa continua atolada no mundo do pecado, porque como tu lês é que vai determinar como tu vai sentir, discernir e refletir com as atitudes da sua vida o que você acabou de ler. Lembra de Atos 16:14? Nós não falamos aqui, nós não ministramos sobre isso, porque Lídia estava atento ao que Paulo ministrava. Deus abriu o seu coração. Se todos que me acompanhassem na oração desde janeiro tivessem o coração puro e tivessem, nas oportunidades que tiveram, sido abertos seus corações para entender o que eu estou lendo e transmitindo para todos, nós já teríamos milhares de pessoas nos seguindo na oração. Nós não teríamos 200 ou 100 ou 300 ou 400 ou 500 pessoas. Nós teríamos milhares. Mas por quê? Porque elas continuam lendo a Bíblia de uma forma errônea, de uma forma estritamente intelectual das suas mentes. Elas não conseguem entender, na verdade, o que eu tenho lido, o que elas mesmo lê. E por isso, elas não valorizam a oração na hora que ela está sendo feita. Porque elas pegam carona na oportunidade de que no Instagram ou no Facebook a mensagem fica salva para que possa ouvir a hora que quiserem. Eu te pergunto, como tu lês a palavra de Deus? Porque se você está lendo exatamente como deves ler, ela tem que mudar a sua vida, te dar uma ascensão espiritual, fazer de você uma pessoa madura na fé, fazer de você uma pessoa repudiadora do pecado, fazer de você um apaixonado pelas Escrituras, fazer de você o ganhador de almas para o Senhor. Como tu lês? E Jesus vai lhe contar uma parábola dos bons samaritanos. Ele vai dizer para ele quem é o seu próximo. Porque um sacerdote, um levita, passou de largo, de longe, ao ver o homem ferido no meio do caminho. Mas o samaritano, a qual os judeus repudiam, ambos se degladiam, será o samaritano que vai cuidar deste homem. Então, nem o sacerdote, nem o levita, nem os adoradores, Deus que cuida do templo, nem o sacerdote que cuida da palavra, sabem, na verdade, como devem ler a palavra, porque vão passar de largo, não vão importar quando vê alguém ferido no caminho. Quantas vezes você deixou de se importar por alguém? Quantas vezes você ligou para o seu pastor e disse: pastor, alô, eu conheço uma vizinha que está passando uma luta, pastor. O senhor podia fazer visita a ela? Eu já falei com ela que o senhor viria aqui fazer uma visita para ela, pastor. Mas por que você não vai? Não, pastor, isso é coisa de pastor. Quantas pessoas você já deve ter visto no caminho da sua vida
que você poderia ter estendido a mão, mas você continuou e continua transferindo para o pastor, para a irmã de oração, para o irmão de oração, porque para você é mais fácil dizer, olha, inclusive eu pago a gasolina do Senhor, inclusive eu abençoarei o Senhor se o Senhor fizer isso por esta vida. Quantas vezes o nosso dinheiro é que lê para nós a palavra? Quantas vezes a nossa posição é que lê para nós a palavra? Quantas das vezes o que temos é que revela para nós o quanto conhecemos de Deus, quando nós não somos conhecidos como servos de Deus por aquilo que nós temos alcançado, conquistado, por causa de Lucas 12,15, a riqueza de um homem não consiste nos bens que ele tem. Como tu tens lido a palavra, como tu lês, minha irmã e meu irmão, foi a pergunta de Jesus. Mas Lídia, Deus abriu o coração dela. Não foi o pastor na escola dominical. Eu posso aguçar você através das mensagens que nós ministramos, através de toda a oração. Eu posso aguçar você. Eu posso até trazer em você o desejo de me ouvir amanhã novamente, ou qualquer outro orador. Mas isso não quer dizer que está pleno em você a revelação daquilo que eu estou lhe pregando. Como tu lês, é você. E eu termino dizendo para você, nessa busca do conhecimento da palavra e a sua valorização. Por isso disse Jesus, lhes falo por parábola. E ouvindo, não ouçam, nem compreendam. E nele se cumpram neste povo a profecia do profeta Isaías. Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. Embora se aglomeram para me ouvir, para me ver, estão vendo e não me percebem, estão ouvindo e não me compreendem. Mas é muita gente, meu Senhor Jesus, eu sei. É muita gente. Mas o tanto é de gente, tanto é o coração dos que são rejeitados pelo meu Pai e por mim. Porque o coração está endurecido e ouviram de mau grado com seus ouvidos. Fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Meu Deus, já pensou? Você está nessa live me ouvindo. Eu estou te mostrando a palavra e você consegue me ver apenas com a fóvea ocular, com os óculos que te ajudam a não ver eu como vulto. A sua orelha escuta, mas você não consegue fazer com que a sua orelha pegue essa voz e transforme nela esse eco em uma audição espiritual, ao ponto de se converter. Por isso que a maioria das pessoas que me seguem são infiéis. Por isso que todas as vezes eu falo, isso é meia dúzia de pessoas que na verdade olham para a obra missionária e se é que se preocupam com esse miserável pregador aqui. Às vezes eu me sinto salteado no meio da jornada do meu ministério, como no texto de Lucas 10. Eu me sinto que eu fui assaltado, espancado, ferido,
E nem sacerdote, nem levita, e nem irmãos, e nem irmãs se preocupe, eu continuo no caminho. E às vezes é da onde não se espera. É que alguém diz assim: pastor, eu vou lhe ajudar. O senhor precisa que eu estenda minhas mãos? Porque a maioria olha para mim como pastor, ou para Jesus como o Senhor dos pastores, como alguém que deve ter a obrigação de abençoar a quem o ouve, quando isso é uma mentira. Muita gente saiu de casa para ouvir Jesus, em Mateus 13, mas o coração estava duro. Mas eles vieram te ouvir. Eu sei, sempre haverá muita gente que sairá da cama, botará o telefone para despertar, o relógio para despertar, Pablo. Vão escutar com as orelhas, vão ver com a fóvea ocular você, vão dizer: ó, o pastor de novo aí. Mas não compreenderão, não perceberão a minha presença nesta oração, e as suas vidas continuarão a mesma busca, sempre pelo mesmo alvo, porque ainda estão na primeira fase, ao qual meu Espírito Santo os pergunta: como lês? Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não tenhamos julgado nossos anos de vida fora. Eu tenho mais de 30 anos de cristão, aliás, de crente. De cristão tem muito menos, porque eu aprendi a diferença de ser crente e ser cristão. Que Deus tenha compaixão de nós, para que nós não tenhamos perdido o tempo. E até aqui, embora você já possa ter lido a Bíblia pela letra várias vezes, já é gente antiga na congregação que você congrega, mas você ainda não entendeu a palavra. Por quê, pastor? Porque talvez a sua vida não tenha saído do primeiro estágio ainda. Você não consegue ministrar uma palavra revelada, você não consegue inspirar pelo que prega a alguém de verdade. Você se contorce diante das dores da vida, das adversidades, você chora, você esperneia, porque ainda você não entendeu o que lês. Atente para tudo aquilo que aqui está escrito, não pregado somente pelo apóstolo Paulo em suas epístolas, mas todos os 66 livros. Atente, para que Deus abra o teu coração, como fez com o de Lídia, para que seja salvo tu e a tua casa, para que o seu coração não seja endurecido por permissão de Deus, para que você não seja curado e salvo. A pregação de Jesus não terminaria naquela hora, ainda perduraria muito tempo, mais um ano e pouco, Jesus pregando o Evangelho, e aquelas mesmas pessoas continuariam a ouvi-lo e a segui-lo. É por isso que no caminho de Gólgota as mulheres batiam no peito, chorando, e Jesus disse: não chorai por mim, chorai por vós. Bem-aventuradas sois aquelas que não estiverem grávidas ou amamentando seus filhos no dia da minha volta. Chorai por vós. Choravam, batiam no peito, angustiadas, mas continuavam sem compreender tudo o que estava acontecendo com o Mestre Jesus. Deixa eu orar por você. Estou sentindo uma angústia, um cansaço. Parece que eu corri quilômetros. Meu Deus, algo tão ruim.
mas eu não corri nem fui na academia. É o Espírito Santo dizendo para mim: diga ao meu povo que não é o quanto leem a Bíblia, não é o quanto leem as Escrituras Sagradas, é como leem. Não é quanto leem, é como leem. Porque a maneira como estão lendo definirá o destino de como o Pai, o Filho e eu, o Espírito Santo, estou lendo a vida desta pessoa que está lendo a Bíblia. Que Deus te abençoe. Que esta palavra tenha alcançado o teu coração. Amanhã tem mais querendo Deus. Aliás, de hoje para amanhã, né? Quando anoitecer, nessa sexta-feira, estaremos na penúltima noite. Valorize a palavra. Valorize quem lhe prega a verdade. Quem dera eu pudesse ficar como Maria, a irmã de Jesus, de Lázaro, quando Jesus visita a casa dela e disse: Marta, Marta, por que andais ansiosa, preocupado com tantos afazeres do lar? Marta, Marta, Maria escolheu o melhor, Marta. Pare de varrer a casa, pare de fazer o almoço. Vem aqui, Marta, eu não vim para olhar se o chão seu está limpo, se a comida está gostosa. Eu vim para pregar a palavra, Marta, Marta, Marta. Como tu lês, Marta, como tu tem entendido o meu coração, Marta. Eu não sei se eu estivesse há 2020 anos atrás, eu seria o Judas ou eu seria o Lázaro, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, eu gostaria de estar aos pés de Jesus e dizer: fala comigo, Jesus. Prega para mim, Jesus. Não aparte-se de mim a tua presença, como disse Davi no Salmo 51, não aparte-se de mim o teu Espírito Santo. Fala para mim, Jesus. Mesmo no silêncio, não me abandone. Mesmo quando eu oro, mesmo quando eu leio, no primeiro momento eu ainda não estou entendendo. Não cesse de falar comigo até que eu compreenda o que tu falas. Oh Espírito Santo. Aleluia. Oh Espírito, Senhor meu Deus e meu Pai, eis aqui, meu Deus, tantos nomes, tanta gente que pede oração. Eu peço ao Senhor, na semana da valorização do conhecimento, a busca do conhecimento e a sua valorização. Não basta eu conquistar o ouro, achar a mina de ouro, se eu não consigo valorizar, eu não guardarei com cuidado. Muita gente perdendo marido porque não guardou com cuidado. Muita gente perdendo a esposa porque não guardou com cuidado. Achou o tesouro, mas não guardaram com cuidado. Muita gente desviada do Evangelho, acharam o tesouro, mas não guardaram o Evangelho em seus corações, para viver João 15:7, se vós permanecerdes em mim, e a minha palavra permanecerdes em vós, tudo que perdides em meu nome, eu vos farei. Deus Pai,
Há muita gente perdendo posições na vida, a paz da vida, porque estão atrelados a tantas distrações do universo, as suas vocações profissionais, os seus dons, os seus talentos. A vida que levam está bom demais, e já não consegue ouvir o Senhor do céu dizer: como tu lês a minha palavra. Ai, Pai. Pai. Papai. Papai, tira essa angústia de mim, porque ela representa o gemido do teu espírito, desde que comecei a me preparar para esta madrugada. Essa angústia, porque a manifestação do texto, o povo está lendo, mas estão lendo sem entendimento, meu filho, porque eu ainda não abri os corações da maioria. Por isso, meu filho, é que a maioria não atenta para a necessidade real de serem fiéis e leais ao Evangelho, meu filho. Pai, tenha compaixão. Coloque esse sentimento que está aqui dentro no coração de cada vida que me acompanha nessa live, que vou acompanhar esta oração depois dela ter sido realizada. Mude as suas vidas, Pai, por amor ao teu nome, por amor a Jesus Cristo. Que nós nunca mais sejamos perguntados pelo Espírito Santo: como tu lês? Oh, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Oh, Pai, eu estendo essas mãos para você aí. Que Deus te abençoe, que você entenda a maneira que o Senhor quer que tu leias a palavra, que tu se converta pela maneira que tu está lendo esta palavra, que o Espírito Santo te toque, para que você seja curado e salvo, mas não faça parte do grupo da multidão de Mateus capítulo 13, de Lucas 10, que Jesus nunca precise te perguntar: como tu lês? Quantas vezes você se preocupou com a doença e Jesus está te perguntando: como tu lês? Porque se você lê a palavra como ela é, não há por que se preocupar com a enfermidade, não há por que se preocupar com a vida financeira, não há do que se preocupar com amanhã, não há por que haver solicitude de vida, Lucas 12, por que andais solícitos pelo que haveis de comer, de vestir e de beber o amanhã? Por que estáis ansiosos? Por quê? Por quê? Porque a maioria, até os discípulos que andaram com Jesus, estavam lendo as palavras que Jesus ministrava em seus corações a seu bel prazer, ao modo tradicional religioso. Que o Espírito Santo abra o seu coração, que o Espírito Santo
você provoque o Espírito Santo a interceder de tal forma que o Pai olha para você, olhe para mim como olhou para Lídia, e abre o nosso coração, porque seja Paulo, seja Apolo, seja Pablo, seja quem quer que seja, ao ministrar a palavra, você a entenda, absorva, e ela transforme a sua vida, ao ponto de você mesmo sendo salteado, assaltado, injustiçado, você esteja compreendendo o mover de Deus na sua vida, mesmo através das suas lutas e adversidades e as batalhas que parecem intermináveis. Como tu lês, vai fazer a diferença na sua vida daqui para frente. Porque se tu lês exatamente como deves ler, eu tenho certeza que nunca mais te deixará um profeta no meio do caminho, nunca mais deixará um mendigo no meio do caminho, uma pessoa necessitada no meio do teu caminho. Nunca mais você dormirá de mal com alguém, nunca mais você vai desejar mal a alguém, nunca mais você vai fazer acepção de pessoas, nunca mais você vai desprezar a oração, nunca mais você vai desprezar o jejum que Deus recebe. E é como eu leio a palavra através do Espírito Santo, é que me discerne como eu devo pregar a palavra. Que Deus te abençoe. Que você mude a sua atitude de vida. Que todos nós não sejamos mesquinhos, avarentos, miseráveis. A obra é árdua, disse Eliseu. Duras coisas pediste, viu, Eliseu? Há uma porção dobrada do Espírito que está em mim. Dura coisas pediste, sabe por quê? Tu vai ver o que é pagar o preço quando Deus te escolhe para ser um profeta. Viu, Eliseu? Dura coisas pediste. Mas se tu vistes eu, se me vires quando for tomado por Deus, receberás o que pedes. Mas eu te adianto, dura coisa tu pediste. Tu não sabes ainda o que tu anda pedindo. E era exatamente isso. Eliseu não sabia o que havia pedido. Se encantou com o ministério de poder de Elias, porque não percebeu Eliseu o que estava passando o profeta Elias. Não se encante pelas minhas orações, pelas minhas ministrações, se você não sabe o que o Pablo está passando aqui dentro. Como tu lês? Como tu lês? Eu preciso terminar. Oh, Espírito Santo, o que tu busca nas orações é provocado pela maneira de como tu tem lido a palavra, de como você tem lido a mente do profeta quando lhe prega, através da oração e de mensagem. Deus abençoe.